Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você hoje, segunda-feira, para partilharmos, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desta segunda é de Marcos, do capítulo 3, do versículo de 22 a 30. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os então para perto de si, Jesus falou-lhe em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não consegue subsistir. E se uma casa está dividida em grupos rivais, tal casa não poderá ficar de pé. Assim, se Satanás levantou-se contra si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, e seu fim chegou. Mas ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá saquear a casa dele. Na verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias, quantas proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é réu de pecado eterno. É que eles estavam dizendo: ele está possesso de um espírito impuro. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje o Senhor vem nos ensinar que a divisão não pertence a Deus, mas mais ainda Ele vem dizer para mim e para você que uma casa dividida não permanece de pé, que um grupo dividido não permanece de pé, que qualquer que seja a divisão nos leva para a ruína. Então hoje o Senhor nos fala disso, começa nos falando disso. Mas Ele vai dizer que é muito mais grave quando essa divisão é ocasionada por uma blasfêmia. E Ele começa falando, com esses fariseus, com esses escribas que tinham descido de Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada, e eles descem e começam a observar o que Jesus está fazendo e começam a dizer que ele está possesso de Beelzebu, que ele expulsa os espíritos pelo demônio. E aí Jesus os chama para bem perto, os chama para a razão, como o Senhor nos chama também hoje a sermos razão. E ele pergunta para ele, como pode Satanás expulsar Satanás? Como ele pode ir contra si, contra o seu reino? E ele continua dizendo: todo reino dividido não permanece de pé. Toda casa dividida em grupos rivais não permanece de pé. E aí ele fecha em algo que é fundamental para mim e para você, para guardarmos e para nos policiarmos, procurarmos agir com a nossa razão. Porque ele fala algo principal, que todos os pecados têm perdão, quantas vezes forem feitos. Mas o pecado cometido contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Esse é um pecado eterno. E aí ele conclui dizendo, para mim e para você, se nós nos perguntarmos: mas o que é um pecado cometido contra o Espírito Santo? E aí Jesus nos responde: é o pecado que vai contra as ações dele, porque era isso que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam dizendo: ele está possesso de um espírito impuro. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando porque estava possuído por Satanás. Eles não estavam acreditando que aquilo era obra de Deus, que era obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era Filho de Deus e que ele era maior do que todas as coisas. Por isso ele estava realizando os milagres, expulsando os demônios. E aí Jesus vem nos dizer que o pecado cometido contra o Espírito Santo é isso, é falarmos mal das coisas de Deus, das coisas que estão acontecendo por ação de Deus. E aí ele vem nos dizer que esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então que possamos pedir esse Espírito Santo nesse dia que vem iluminar a nossa razão, para termos esse discernimento, para querermos estar perto de Jesus e para observarmos como Jesus fez com ele, indagando, Será que Satanás pode expulsar por ele mesmo? Será que ele vai querer destruir o próprio reino? Será que a divisão é de Deus? E aí o Senhor nos chama a nos questionarmos, a observarmos
para não cairmos nesse pecado, para não falarmos mal das obras de Deus, das coisas de Deus, das ações de Deus. Porque o Senhor está nos dizendo hoje que esse é um pecado que não tem perdão. Se aquilo está acontecendo pela ação do Espírito Santo, pela vontade de Deus Pai, então tenhamos o cuidado de não falarmos mal. Porque hoje o Evangelho está dizendo para mim e para você que esse é um pecado que não tem perdão. Então que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a capacidade de termos sempre esse discernimento, né? De agirmos pela razão, de observarmos todas as coisas para sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus. E que o princípio desse evangelho de hoje é: a divisão não é de Deus. Possamos observar e sermos iluminados por esse Espírito Santo nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.